E aí, indesistível, quer entender como é que Moisés preparou Israel para a terra prometida? Descubra as lições assim poderosas, os discursos e as revelações que nós vamos entender neste livro. Vamos começar a abrir o primeiro capítulo de Deuteronômio para entender o que Deus quer nos dizer? Eu quero te dizer que esse livro em grego significa repetição da lei ou segunda lei. Já em hebraico é devarim, que significa palavras, porque a gente vai ver vários discursos aqui. Não ache que esse livro é apenas uma repetição do que nós já vimos, porque nós vamos ver grandes revelações que nós não lemos em nenhum dos capítulos anteriores. Vamos começar? Então, vamos embora lá. Abra sua Bíblia, eu vou ler nessa daqui, Nova Bíblia, Bíblia Viva, tá? Do pastor Josué Gonçalves. Eu comprei quando ele esteve na Igreja Metodista Central de Búzios. E a gente vai começar a ler. Antes, já ia esquecendo, deixa o seu like e compartilha com quem você ama, por favor. Vamos levar a palavra adiante, participa dessa onda de conhecimento da palavra do Senhor. Então, bora, começando. Este livro contém um discurso de Moisés a todo Israel, quando o povo estava acampado a leste do Rio Jordão, no deserto de Moabe, no vale de Arabá, diante de Sufi, entre as cidades de Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de jornada do Monte Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas, tudo o que o Senhor havia mandado falar a respeito deles. Na ocasião em que foi feito este discurso, Israel tinha derrotado Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Ali, na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, Moisés começou a dirigir a palavra a Israel, expondo-lhes esta lei. O Senhor, nosso Deus, nos falou assim, quando estávamos ao pé do Monte Horebe. Vocês já permaneceram bastante tempo nesta montanha. Vão agora para a região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no vale de Arabá e na direção das montanhas, no deserto do Negueb, e a costa marítima, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Esta é a terra que dei a vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Que lindo, né? Na mesma ocasião, eu disse a vocês, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou tanto que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Lembra quando a gente viu isso lá em Gênesis? Que o Senhor abençoe e multiplique vocês de 1000 vezes mais, como lhes prometeu. Mas como poderei eu sozinho levar as suas cargas e resolver as questões e os problemas que aparecem no meio do povo? Portanto, escolham homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como líderes de vocês. Então vocês responderam, é bom seguir a sua palavra. Então convoquei os líderes das tribos, homens sábios e experientes, e os coloquei como autoridade sobre vocês. Eles deveriam cuidar de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, instruía os seus juízes. Julguem todas as causas dos seus irmãos com justiça, não só as questões entre os seus patrícios, mas também entre o israelita e o estrangeiro que vive no meio do povo. Não sejam parciais na hora de julgar, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não temam ninguém, porque estarão exercendo a função de juízes em nome de Deus. Contudo, os casos que acharem difíceis, vocês deverão trazer para mim, e eu os ouvirei.
Assim, naquele tempo, ordenei a vocês todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então saímos do Monte Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, como vocês lembram, e fomos pelas montanhas habitadas pelos amorreus, como o Senhor nos havia ordenado, e assim chegamos a Cade Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus está nos dando. Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Avante! Tomem posse dela como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Vocês todos vieram a mim e disseram: vamos enviar homem à nossa frente para que espiem a terra e nos informem qual é o melhor caminho para subirmos a ela e a que cidades devemos ir. Achei boa ideia, por isso escolhi 12 homens, um homem de cada tribo. Eles foram e entraram pela região montanhosa, chegaram até o vale de Escol e examinaram a terra, e quando voltaram, trouxeram produtos da terra e nos relataram o seguinte: a terra que o Senhor, o nosso Deus, está nos dando é boa mesmo. Mas vocês não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Como podemos avançar? Os nossos irmãos que foram espionar a terra trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são fortificadas com muros que vão até o céu. E também vimos ali gigantes descendentes dos Enaquins. Que incrível, né? Ler tudo isso que a gente já viu nos capítulos anteriores. Então eu disse a vocês: não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente de vocês. Ele pelejará por vocês, como fez no Egito diante dos seus olhos. O Senhor, o seu Deus, também os conduziu no deserto, como um pai conduz o seu filho por todo o caminho em que andaram, até chegarem a este lugar. Mas isso de nada adiantou. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, embora ele fosse à frente de vocês numa coluna de fogo durante a noite e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho que deveriam seguir. Que delícia ouvir esse discurso de Moisés, você não acha? Quando o Senhor ouviu as queixas de vocês, ficou irado e jurou dizendo: de toda essa geração má, ninguém verá a boa terra prometida aos seus antepassados, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, porque ele serviu o Senhor de todo o coração. Ele verá a terra que darei por herança a ele e aos seus descendentes, a terra em que andou como espião. Vocês fizeram com que o Senhor ficasse irado comigo também. Ele me disse: você também não entrará na terra, mas o seu ajudante, Josué, filho de Num, vai entrar. Você deve dar ânimo e coragem a ele, porque ele vai dirigir o povo de Israel para que receba a herança. Os filhos de vocês, que vocês disseram que iriam cair nas mãos dos inimigos, os seus filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles sim entrarão ali. Eu darei a terra a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, adultos, voltem e atravessem o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês confessaram: pecamos contra o Senhor, agora vamos lá e lutaremos conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos mandou. Cada um pegou suas armas e todos foram para a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga a eles que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Se teimarem, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu avisei, mas vocês não me deram ouvidos. Em vez disso, desobedeceram outra vez as ordens do Senhor. Ficaram cheios de orgulho e subiram a região montanhosa. Entretanto, os amorreus que viviam lá vieram dispostos para a luta. Como abelhas os perseguiram e os arrastaram desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e ficaram chorando perante o Senhor.
Mas ele não deu ouvidos ao seu clamor, nem deu atenção a vocês. Assim vocês ficaram muito tempo em Cádiz. Gente, que história incrível a gente ouvir isso. O que você achou da nossa primeira leitura desse livro? Do Deuteronômio, que é o último do Pentateuco. Segundo o rabino Marcelo Guimarães, que é um rabino messiânico, neste livro nós encontramos as duas maiores verdades da palavra de Deus, que são, primeiro, há um só Deus. E segundo, devemos amá-lo como também ao próximo. Duas verdades, né? Nós vimos que esse primeiro capítulo começou com Moisés recapitulando toda a jornada de Israel, desde Horebe até Cádiz Barnea. Que delícia ouvir tudo isso. Moisés lembrou como Deus ordenou a entrada em Canaã, né? Mas a resistência do povo fez com que eles peregrinassem 40 anos no deserto após o relatório dos espias. E ponto a ponto, ele vai assim trazendo à memória daqueles todas as coisas pelas quais eles passaram, os pais passaram. Isso é muito importante. Então, que lições você acha que a gente pode extrair desse primeiro capítulo de Deuteronômio? E quais aplicações nós podemos fazer em nossas vidas? Vamos pensar juntos? Para mim ficou muito claro que a gente precisa obedecer. Não existe nada mais importante do que a gente seguir as instruções do Eterno de Israel sem hesitar. Vimos também, mais uma vez, a excelência na liderança de Moisés, ao exemplificar, ao recordar a história que eles viveram, ensinando a valorizar a memória coletiva, não é verdade? Nós observamos também as consequências da desobediência. Para nós foi assim muito fácil ver todos os erros que eles cometeram, enquanto a gente acompanha a história da poltrona, da nossa casa. Agora imagine se fôssemos nós, o povo escolhido, eu e você, juntamente com nossas famílias. Como teríamos nos comportado no deserto nesses 40 anos? O que você acha? Melhor ou pior do que os israelitas? E por causa da resistência deles, eles perderam uma geração no deserto. Pensa nisso. Você acha realmente que teria agido melhor do que eles? Hoje é muito fácil a gente analisar, né? Dar palpites. Agora imagine vivendo lá, naquele momento. É muito fácil a gente filosofar com a dor dos outros. Eu tenho um clube no WhatsApp de leitura da Bíblia, Insights, e no domingo rolou uma postagem em defesa da paz no conflito entre Israel e Hamas, para acabar com essa mortandade de homens, mulheres e crianças. E eu fico assim pensando que é muito fácil a gente filosofar sem apresentar soluções viáveis e pontuais, quando não foi a sua família que foi sequestrada, quando não foi a sua mulher que foi violentada, quando não foi a sua filhinha que foi, meu Deus, assada no forno da cozinha como se fosse um pernil, entendeu? Meu Deus. O que eu sei é que a gente se revela no mundo de acordo com a nossa sensibilidade e com o nosso entendimento da dor do outro. Por isso que Deus fala para a gente amar o nosso próximo, né? Bom, vamos voltar ao nosso capítulo e refletir para a gente gerar insights e anotações para o nosso caderninho, tá? Como é que você pode assegurar que você está obedecendo às direções de Deus na sua vida hoje em dia? Que lições, assim, as suas experiências passadas podem te ensinar para fortalecer a tua fé hoje? Reflita sobre isso. De que forma a liderança de Moisés, que para mim foi extraordinária, pode te inspirar a liderar com sabedoria?
O que você pode modelar na conduta de Moisés? E agora, vamos falar com o Senhor? Através da nossa oração? Então, simbora. Ai, Pai, muito obrigada por estar aqui conosco, marcando a nossa memória e nos fazendo refletir sobre o chamado à obediência e a jornada de Israel durante esses 40 anos. Isso nos faz refletir sobre a nossa própria trajetória, onde nós estamos e para onde nós vamos. E como vamos contar a nossa história para as próximas gerações. Que legado nós estamos deixando no mundo para as outras pessoas. Nós te pedimos, Pai. Pai, na verdade eu preciso te contar que eu fiquei assim emocionada ao ler o discurso de Moisés, sem inveja, sem mágoa, sem nenhuma tristeza assim no coração, lembrando que ele não iria entrar na terra prometida por causa daquele povo, Pai. Isso nos faz assim refletir que a tua graça perdoa, mas a tua justiça, que é perfeita, mostra que a transgressão da lei gera consequências para nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado conosco, por cada detalhe que o Senhor nos traz, que nós estamos observando nesse caminhar todo, desde Gênesis até esse 5º livro do Pentateuco. Nós te amamos, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. Muito obrigada, Pai. Obrigado. Amém e amém. É isso aí, gente. Amanhã nós vamos para o 2º capítulo de Deuteronômio. Vamos em frente. Deixe o seu like e compartilha com quem você ama. Beijo, até amanhã. Fui, tchau.